Olá, físios! Sejam muito bem-vindos ao meu segundo episódio da temporada 1 do meu podcast Ser Físio com Natália Barbosa. Hoje nós temos uma convidada extremamente especial, maravilhosa, que ela vai falar um pouquinho sobre a sua história, da nossa relação profissional, que é a doutora Adna Tevna, fisioterapeuta. E já vamos iniciar aqui o nosso encontro com ela se apresentando. Muito bem-vinda, Adna. Obrigada, Nath. Esse palco é seu também agora, para você falar um pouquinho sobre a sua história. É um prazer enorme te ter aqui, né? Muito você realmente... A gente sabe, né, da nossa relação, mas assim, que bom que você tá aqui para poder compartilhar um pouquinho mais da sua história, da sua vida, né? Lembrando, gente, que se você ainda não me segue lá nas redes sociais. Esse podcast, ele tá gravado tanto na plataforma do Spotify como aqui no canal do YouTube. Então, já corre lá e nos segue, tá bom? Então, vamos lá. Oi, Nath, tudo bem? Oi, pessoal. De casa é ótimo, né? Provavelmente, do trabalho, de qualquer lugar que você estiver. Eu me chamo Adna Tevna, sou fisioterapeuta, intensivista neonatal e pediátrica. Muito mais neonatal do que pediátrica, mas ainda assim muito apaixonada pelo que eu faço, pela minha profissão, né? E aí estou muito honrada de estar aqui hoje, fazendo parte desse segundo episódio com a Nath, que nós vamos contar um pouquinho aí de como aconteceu esse encontro aí de almas, né? Foi além da fisioterapia, foi um encontro de almas mesmo, de propósito. E aí, conta um pouquinho mais sobre a tua história em relação à parte profissional. Tu se formou, onde é que você se formou? E quais são os seus títulos? Que é para que o pessoal já te conheça. O pessoal, assim, alguns já te conhecem, né? Porque tu é famosa, gente. Ela é famosa no Instagram. Eu sou blogueira. Médio, tá? Blogueira baixa renda, mas eu sou blogueira. Então, assim, eu sou formada... Tô caminhando aí pro 8º ano, né, de formada, e eu gosto de brincar dizendo que eu tô indo pra pré-adolescência da fisioterapia, né, porque eu só tenho 8 anos de formada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu já vivi muita coisa. Então, me formei pelo Centro Universitário Estácio do Ceará em 2017, mas a gente só cola grau no ano seguinte, né, mesmo, que eu colei grau em 2018. E aí, dentro da própria faculdade, ali nos meses finais, meu coração já pulsava pela neonatologia, pela pediatria. Não entendia muito bem nem qual era a diferença, pra você ter ideia. Até que eu tive uma experiência no Sabin. Olha! No meu hospital. Ixi, assim, a pessoa bem, né? Tomou posse, no mas... hospital que eu trabalho, tá, gente? Calma, né? Que meu é hospital. Isso, para com isso, mulher. Tu comprou o hospital. Mas, brincadeiras à parte, foi uma experiência que eu tive com uma paciente, assim, que foi muito marcante pra mim, porque era uma paciente broncodisplásica. E aí eu vi o quanto a fisioterapia faria diferença na vida daquela paciente, desde o internamento ali na unidade de terapia intensiva neonatal. Aí foi quando eu decidi que eu queria neonatologia previamente, né, antes da pediatria, porque eu tava no impasse de escolher para que prova eu ia prestar, porque eu queria muito residência, né? Na época. E aí, decidi, né? Só que, como todo mundo sabe, eu sou um pouquinho relapsa. Das 3 provas que existiam no estado na época, eu só fiz uma, porque o restante eu perdi a inscrição. Ai, meu Deus. Foi, mas mesmo assim fiz. Estudei em 15 dias, assim, fiquei estudando loucamente. Contei, assim, com pessoas maravilhosas durante essa trajetória que me ajudaram. Na época, eu perdi o dinheiro que eu tinha pra imprimir o material. E aí, umas amigas foram e xerocaram pra mim e tal. E eu dei o gás, 15 dias. E fiquei em 4º lugar, assim, no final da história, né? E acabei não passando. Porque geralmente essas vagas, essas residências, são poucas vagas, né? Exatamente. Tipo, 1 ou 2, né, às vezes. Exatamente. E o que foi mais louco, porque na verdade, no final, eu fiquei mesmo, foi em 3º lugar e eram 2 vagas. Até, inclusive... Na época, quem ficou em 2º lugar na primeira etapa foi a Jéssica. Uma colega nossa. Isso, exatamente. E aí, a Jess, ela era o 2º lugar. Aí, uma outra colega era o 4º lugar, mas eu só conheci ela posteriormente também nessa vida. Pra vocês verem, né? Os caminhos vão se encontrando. É um mundo pequeno. De que a Neo e a pediatria, elas se encontram muito. E aí, eu fiquei em 5º, empatado com a 4º, mas porque eu era mais nova. E aí, pra mim ficar
Na vaga, a segundo lugar, tinha que acontecer alguma coisa. E aconteceu, a pobre da Jéssica. Foi, eu lembro. Acho que foi um documento na época. Ela não assinou. Aí ela perdeu a vaga da residência, aí eu lembro. Então foi tu que entrou no lugar dela. Não, ainda vou chegar na parte que eu passei. Essa parte ainda é a que eu não passei, pra vocês não desistirem, pessoal. Então, mas assim, o que eu acho interessante é porque já os caminhos das pessoas se encontrariam em algum momento e as coisas fariam sentido, entendeu? E eu acho que isso é uma das maiores mensagens sobre a minha trajetória profissional, que é onde eu vou querer chegar no final. Que é como as coisas acontecem no tempo que elas deveriam acontecer. E você só entende depois que o tempo chega e se finda e aquilo acontece, né? Então, aconteceu, infelizmente, a Jazz, assim, profissional excepcional, acabou, porventura, no nervosismo, não conseguindo assinar o documento. E aí, ela zerou a prova de títulos. Ai, meu Deus. Foi. Imagina só, toda a vida eu me pergunto, só que a Jazz, ela é muito, né? E depois, no ano seguinte, ela acabou passando, e maravilhosa, depois a dupla eu vou dela. Convidá-la. Ela foi, inclusive, minha dupla da faculdade, nos estágios, né? Porque a Jéssica, que a gente tá conversando, é uma físio que estudou comigo na graduação. Então, assim, a gente é bem próxima, somos amigas e tudo mais. E ela vai fazer parte dessa história também mais na frente. Por isso que eu acho que é interessante falar um pouquinho sobre isso, né? E aí, aconteceu que a terceiro lugar, ela acabou assumindo a vaga, né? O segundo lugar. Só que ela também tinha passado na UFC em diabetes. E ela, todo o trabalho de conclusão de curso dela tinha sido nessa área. O que eu pensei? Ela vai pra UFC. Claro, né? Com certeza ela vai pra UFC. Ela é cria de lá, com certeza. Mas mandei lá um Instagramzinho pra ela, uma mensagem na DM. E aí, mulher, tu vai assumir a vaga? Ela disse, vou, é o meu sonho. Pronto. Ai, meu Deus. Ai, aquilo ali pra mim. E aí, sofri por muito tempo, tentando entender, Senhor, quais são os seus planos em relação a isso? Mas a residência tava ali no meu coração. E ficou, não passei, gente. Infelizmente, 2018 não foi o ano onde eu fiz a minha tão sonhada residência, né? Mas fui trabalhando nessa questão da área da pediatria e da neuro. Sempre assim, casadinha. E aí, eu vim de família de classe média, né? Então... minha faculdade, eu fui bolsista do ProUni. E o meu irmão, ele foi, assim, a primeira pessoa com ensino superior. E aí, ele também hoje é concursado. Na época, ele falou assim pra mim, Gina, o que eu consigo pagar pra você é uma pós-graduação à distância. E fiz a pós à distância. Eu falei, pois eu quero, é o que eu posso fazer, é o que eu quero fazer. E comecei a me dedicar a essa pós. E ao mesmo tempo que eu estudava para seleções, para concurso, eu ia tendo os meus atendimentos a domicílio, né? Que eu acho que é uma grande vertente da nossa profissão. E aí foi passando o tempo, até que eu recebo uma mensagem de um colega também de faculdade. Eu acho que esses encontros que a gente tem dentro da faculdade, tem até uma expressão mais adequada para isso. Network. Network, isso. Esse network que a gente faz na faculdade, ele também é muito importante. Então, acho que é por isso que desde sempre a gente precisa falar sobre isso. Sobre posicionamento, sobre a rede. E não, eu falo isso não é com questão de conflito de interesse, é porque o pessoal, perdão da expressão, baba-ovo, né? Baba-ovo de professor. Eu acho que não é sobre isso, é sobre você saber o que você quer para sua vida profissional e dentro disso você traçar a sua trajetória. Se chegar assim com professores que são mais da pediatria, se essa é a vertente que você quer, estudar sobre essa área, né? E aí, nesse contexto, né, acabo realmente me voltando mais para pessoas que são mais dessa área. E nessa época eu conheci um grande colega na faculdade e ele me faz o convite. Amiga, mandou um zap para mim. Inclusive, beijo, Rony. Rony mandou um zap pra mim e falou assim, amiga, tá tendo seleção aqui no hospital. Na época era um hospital aqui da rede municipal lá de Fortaleza, né? E aí, tu tem interesse ainda de trabalhar em NEL? Aí eu... Ai, meu Deus, é o meu momento. Ai, final de 2018. Eu indo pra Natal fazer a primeira prova de residência lá, né? E eu, amigo, eu tenho muito interesse. Quero demais, me convida. E aí ele falou, pois vem, amiga, que muita gente passou no concurso de Canidé e tá deixando aqui a unidade, a gente tá precisando muito. A escala tá muito desfalcada. E lá fui eu.
Na cara e na coragem, né? Na cara e na coragem. E aí teve vários grupinhos de entrevista, sabe? Aí quando eu cheguei lá e vi várias pessoas ao meu redor, aí tinha que falar assim, qual era o seu nome, qual era a sua disponibilidade, um pouquinho sobre você, bem rápido, sabe? Não era nem muito assim uma entrevista de emprego mesmo, que eu acho que a gente precisa se preparar melhor para esses momentos, né? Aí todo mundo, eu tenho tantos anos de atuação, eu trabalho em tal canto, minha disponibilidade é tal e tal e tal. Aí eu, meu Deus. E tu, meu Deus do céu, eu tenho zero experiência. Aí, exatamente isso. Eu tenho 1, 2, 3, 9 meses de formada, tipo assim. Foi exatamente isso. Ai, Jesus. Mas fui lá né? Porque eu sou trabalhada no teatro, não. Exatamente. Tinha uma cadeira dessa na minha faculdade. Aí eu fui e falei assim, 3 coisas que eu falei. Oi, meu nome é Adina Tevna, que inclusive eu adoro meu nome. Tô terminando minha pós-graduação em terapia intensiva neonatal e pediátrica e eu tenho disponibilidade todos os dias. Arrasei. Arrasei muito, amiga. Arrasei muito. Fui embora, sabendo que não ia dar certo. Após que tu começou, fazia 2 meses, né? Tipo assim. Tipo isso. Fazia até um pouco mais, sabia? Porque a Alan tinha falado comigo, que é meu irmão. Eu não tinha passado pra residência, então eu fiquei muito triste. Aí ele falou, olha, eu pago a sua pós. Aí eu comecei a pós no começo de 2018. Aí essa entrevista foi mais ou menos lá pro final de 2018. Já tinha 1 ano, mais ou menos, de pós. Mais ou menos 1 ano de pós. Aí, beleza. Viajei pro Rio Grande do Norte pra fazer a prova de residência. Também não passei nessa, gente. Spoiler, né? Fiz muitos processos seletivos. Aí, de repente, eu recebo uma ligação do meu chefe da época, né? Oi, tu tem disponibilidade pra uma vaga nas internações aqui no hospital, tal e tal? Eu falei, tenho. Terça e quinta? Segunda e quinta. Era terça e quinta. Terça e quinta, tenho. Profissional. Fui, bem né? Segura. Bem segura. Mas assim, durante a trajetória na faculdade, eu sempre me voltei muito pra terapia intensiva, né? Eu fui monitora de terapia intensiva, fui monitora de neuro. Então, assim, eu tinha uma certa... Óbvio, não se compara com uma vivência prática. Uma vivência prática, uma vivência profissional. Mas, ainda assim, eu estudava muito. Eu sempre fui muito assim, rapaz, eu vou me dedicar. Por exemplo, eu sou péssima dançando, mas eu queria muito dançar e fiz parte de um grupo na época. Menina, eu era esforçada que só, sempre fui assim. Aí, beleza, né? Lá fui eu pra esta bendita vaga neste hospital. Aí, quando eu chego lá, o chefe olha assim, Júlia, inclusive, beijo pra Júlia também, se não me assistir vai levar uma chamadinha, tá certo? Tá grávida ela. Aí ele, Júlia, segunda e quarta na UTI, fulaninha de tal, terça e quinta na internação, Adina, segunda e quinta na UTI, né? Aí eu, bem assim, neste rostinho assim, impassiva. Aí eu, ok. Quando ele saiu, minha amiga, eu olhava pra Júlia e falava assim, o sonho da minha vida, mulher! É o sonho da minha vida, eu quero viver isso aqui, entendeu? Parecia mesmo que eu tinha vindo fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Oh, meu Deus do céu, mulher, você vê, né? Pra você ver, assim, um sonho mesmo. Maravilha. Foi. Não, mas é uma oportunidade, Ave Maria, assim, foi. Incrível, né? Exatamente. Porque o UTI neonatal, né, a gente, assim, eu acho que tanto você como eu, na época que eu também me formei, a gente não tem tanta prática dentro. Então, a gente sai da faculdade totalmente... a prática que a gente tem é visual, que algumas instituições de ensino têm a oportunidade de deixar os alunos entrarem, né? Exatamente. Porque tem outras que nem isso... os alunos saem tendo, né? Tipo, nem a prática de você ver o que tá acontecendo. Então, assim, tocar no paciente, atender um paciente neonatal, não tem neonatal, assim, pra quem é aluno, é praticamente zero, né? É praticamente zero. E isso acontece, gente, porque existem muitas questões éticas envolvidas dentro da UTI neonatal. E porque, assim, diferente de outras áreas, é um mundo completamente diferente, no sentido de que a criança ali tá nos primeiros
dias de vida. Isso. E aí, a neonatologia, ela tem suas peculiaridades, né? A gente muitas vezes tem crianças que são prematuras, né? Que estão ali tentando se recuperar dessa prematuridade, eu digo nesse sentido, mas num ambiente totalmente hostil, né? De barulhos e, enfim, manuseios, coisas que acabam muitas vezes atrapalhando o desenvolvimento, alterando muitas questões dentro da neonatologia. Então, as faculdades, elas são realmente limitadas, né? A poder trazer alunos. Imagina só, a gente já tem as questões dos profissionais, aí tem os aparelhos, né, de um UTI, que são monitores, enfim, tem os procedimentos invasivos nas crianças. E aí vem mais gente manusear, praticar, né, fazer, né, uma prática, assim, vamos tentar aqui aprender, como se fosse um experimento, né, ali inicial do seu atendimento, da sua formação. Então, a ANEL, ela tem muito essa questão, né? Então, muita gente sai, às vezes, da faculdade sem ter vivido a ANEL. E, assim, eu acho lindo, porque a paixão, você vê que foi desde a faculdade, né? Não foi uma coisa que, diferente de mim, que a ANEL me escolheu, né? Você não, você escolheu a ANEL. Porque que você teve aquela vontade, aquele desejo, você foi atrás. E, assim, eu acho lindo, porque a ANEL é um mundo maravilhoso. E, assim, eu cheguei a abrir minha boca na época da faculdade, que eu dizia assim, qualquer coisa menos neonatologia, tu acredita? Acredito. Muita gente fala isso. Mas porque eu sou muito alta, eu tenho 1,80 m, né? Pra quem não sabe, eu sou alta, né? Tenho 1,80 m, Inclusive, então... pessoal, eu vi a Natália, gente do céu, quem é que diz que eu sou alta? Natália é o dobro. Não, eu exagerei, mas ela é bem alta. E aí, quando você vai fazer o atendimento, você faz geralmente dentro da incubadora, né? Principalmente o neonatal, todo mundo tá dentro da incubadora. Muito raridade a gente achar um berço, né, aquecido, que ele é mais... que é tipo um pouco mais alto, mais aberto, né? Isso, aberto. A incubadora não. Então você precisa baixar, abrir a portinholazinha. Então você tem que estar na altura da incubadora, colocar as duas mãos pra dentro da incubadora pra você manusear. Então, pra mim, é muito difícil, porque eu sou enorme. A incubadora fica assim, aí eu tenho que abrir minha perna, imagina só, no meio da UTI, né? Eu era assim, Acontece, viu, gente? Eu abria assim as pernas. Nada como é que chama? Aumentar a base, né? Alargava a base pra poder diminuir, pra conseguir colocar, senão era toda torta. Aí vinha dor nas costas, dor não sei o quê, porque incubadora, você sabe, muito manuseio, apesar de a gente não colocar força, mas a gente tá ali toda hora naquela posição, fazendo os manuseios. Então, assim, com o braço bem estendido, né? Então, realmente pra mim... Era uma coisa que eu dizia que não queria. E aí, também, Deus me mandou a neonatologia. Pra você ver como são coisas da vida mesmo. E aí, então, continua a tua história, que tá muito interessante. Mulher, tu nunca me contou isso, mulher? Como é que pode? É que eu guardei os segredinhos pra este dia. Siga nas redes sociais. Mas é muito isso mesmo, sabe, Nath? A minuciosidade do cuidado neonatal. Por isso que eu entendo, de certa forma, ser um ambiente muito fechado. Como você falou, né? Porque precisa de um zelo e de um cuidado muito grande. E eu acho que a minha missão é muito sobre isso. Incentivar esse zelo e esse cuidado, né? E na época, acabei conseguindo a tão sonhada vaga na neonatologia. Mas eu comi o pão que o diabo amassou. Porque justamente é um ambiente muito fechado. Então, às vezes, as pessoas, elas são um pouco hostil. O ambiente, né? A gente sabe que o ambiente... O profissional de saúde, eu acho que ele precisa se cuidar mais em vários aspectos. Biopsicossocial também, né? Então, eu trago muito isso na minha fala, que nós somos seres humanos também. O paciente que a gente cuida e nós também. Então, é preciso que você cuide de você para que você consiga cuidar adequadamente do próximo. Então, eu sofri muito, né? Alguns percalços, contei com pessoas maravilhosas, me dediquei muito, fiz muito curso mesmo. Eu ficava... A segunda-feira era o meu dia, né? Lá no hospital. Aí tinha uma fisioterapeuta que ficava à noite, que ela tinha muita expertise, e ela era da MEAC, né? Que é a maternidade escola daqui do Ceará. E é, inclusive, maravilhosa. Hoje ela nem tá mais aqui, ela pediu transferência pro estado dela.
E aí eu terminava o meu plantão 19 horas, eu ficava até 10h30 da noite com ela, treinando, vendo os atendimentos dela, como é que eu podia melhorar os meus, me engajando mesmo no processo. E eu comecei a viver muito aquilo. E aí todo dia eu pedia a Deus só a oportunidade para me conseguir passar 6 meses e ter a experiência que a cooperativa pedia. O Senhor, que eu fique aqui pelo menos 6 meses. Senhor, que as pessoas saibam que eu amo isso aqui, que eu me dedico, que eu não sou uma má profissional, que eu sou dedicada mesmo. E Deus foi honrando a minha vida nesse aspecto. Então, eu tenho muito a minha profissão como propósito. Eu vejo o agir de Deus por meio de mim a cada paciente e família que eu presto assistência, né? E aí Deus foi se cumprindo na minha vida nesse hospital, fui passando pelas adversidades, mas o sonho da residência lá no coraçãozinho. E eu, meu Deus, eu quero muito fazer residência, porque eu sentia que com a residência eu podia ser aluna profissional, aprender com segurança, porque é meio complicado na vida a gente conseguir estudar e ter... Na verdade, assim, quando você é profissional, é para você estar pronto ali, né? Então, você é exigido que você esteja pronto. Por mais que você busque capacitação o tempo todo. E eu achava que a residência ia ser um ambiente seguro para me conseguir me desafiar no que eu tanto queria, que era a ventilação mecânica. Então, eu queria muito dominar, já aprendia muito, já tinha aprendido muito mais coisas em relação à ANEEL, às particularidades. Eu estudava muito os manuais do Ministério, o do método Canguru. Eu li muito, porque antes, as provas de residência aqui do Estado, da Escola de Saúde Pública, ela tinha vários documentos que ela solicitava que você lesse. E aí, eram todos voltados para a neonatologia. Então, eu tinha muito conhecimento, precisava realmente ir praticando, né? Aí, nisso se passou 1 ano. Eu vou beber uma aguinha, tá, galera? Se hidrata, mulher, vai. Me segue nas redes sociais. Enfim. Mulher, vai, olha. Coloca o QR Code aí, pelo amor de Deus, pra poder seguir. Por porque ela tá pedindo toda hora. Sigam ela nas redes sociais, tá, gente? Ela é blogueira, tá? Sou. E aí, é Físio Adina Tevna, ele vai botar o QR Code aqui pra vocês. Por favor, Isaac. O nome dele é Isaac, viu, gente? Se vocês não sabiam, eu revelei. Não dá pra mostrar. Aí, continuando, né? Passou-se 1 ano. E aí, na época, a gente precisou de umas coordenações. Na época, a nossa UTI não tinha coordenação. E aí, uma pessoa de lá assumiu, a Thaís assumiu. E a Thaís precisou se ausentar, porque ela estava grávida, ia ter um neném e tal. E aí ela precisava se cuidar, ela se ausentou. Isso foi por volta de outubro, né, de 2019. Bem 1 ano, porque eu assumi dia 1º de fevereiro de 2018. E aí, a Thaís se ausentou. Aí, ao dia 13 de outubro de 2019, eu indo fazer a prova da residência de Natal de novo, pra vocês verem como eu era persistente, tá? Fiz muitos processos seletivos. Tu fez em Natal e fez aqui, foi? Fiz. Eu fiz aqui, acho que umas 3 vezes. Fiquei em terceiro, quarto. Depois eu fiquei muito mal colocada na terceira vez que eu fiz. Aí fiz o do HGF, acho que 2 vezes, a seleção de lá. Fiz também a do hospital universitário, né? Enfim, fiz bastante. Tenho muita história pra vocês. E aí vem, né? Quanto mais você faz, mais você ficou com habilidades de fazer concurso, né? Porque daqui a pouco a gente vai chegar na história dela mesmo. Exatamente. Mulher, tu falou que a minha psicóloga falou pra mim quando eu tive uma crise de choro. Eu vou já falar também pra vocês, que é muita história, tá bom? São 29 anos bem vividos. E aí, dia 13 de outubro, eu lembro porque é dia do fisioterapeuta. E eu recebo a ligação do meu antigo chefe. Ele fala, Gina, é porque a Thaís vai ter que se ausentar, né, do hospital por conta da gravidez dela. Eu queria saber se você aceitaria assumir a coordenação da equipe. Meu Deus do céu. Deus, é muito massa. Saí de humilhada, né? Pra exaltada. Minha cabeça foi pedida, viu, no hospital, porque eu não gosto muito de falar sobre isso. Mas eu venci, né? Eu tô brincando. Mas aí ele me convidou, fez esse convite. E aí eu falei, topo, aceito essa missão, né? Então foi a minha primeira experiência com gestão.
Eu coordenei a equipe dia 1º de novembro de 2019, um ano exatamente depois que eu tinha entrado no hospital, eu assumo a coordenação da equipe de fisioterapia da ANEL. Uhum. E aí, na época, a gente teve bastantes desafios, percalços, como sempre, que a gestão a gente sabe que é difícil. Na época, eu tinha mais saúde, tá? Hoje eu não sei se eu tenho muita saúde, não, pra lidar com essas coisas. Mas tô aprendendo, né? Que tô de novo na gestão, né? Então, segui, né? E fui fazendo um trabalho bacana. Meu chefe gostou demais, assim, do meu trabalho. Queria muito que eu ficasse. Mas a minha aprovação na residência finalmente saiu. Foi, finalmente, em 2020, né? Passei pra seleção lá no Rio Grande do Norte. E aí começou o impasse de vou, não vou. Meu chefe falava, Adina, fica. Tem muita coisa que a gente vai crescer junto. Mas uma residência é uma residência, né? Era o sonho da minha vida. Às vezes as pessoas, né, entram nos empregos, nesses hospitais e esquecem que você, né, tem inúmeras possibilidades ali de crescer. Né, de se capacitar, enfim. E eu acho que a residência é uma ótima oportunidade para você ganhar a experiência que você quer, né? Fazer o network, que eu acho que é extremamente importante. E realmente ter o título, né? E muitas provas e concursos contam como pontuação para que você seja aprovado. Então, assim, e você tá dentro da área, né? Você tá dentro da assistência, você tá dentro do hospital. Então, é muito bacana. Tanto para quem já tá, né, no processo, como também para quem vai iniciar, aquele recém-formado, né? Que, não tem o que fazer. A residência é uma ótima opção. Aí, assim, lá a residência de Natal é parecido com a daqui? Tem uma bolsa, né? Todo mês você ganha essa bolsa. Isso, exatamente. Era quanto na época? Na época, o pessoal até brincava, era 2.994, era um negócio assim, tinha 62 centavos, se eu não me engano. Só que quando eu passo, em 2020, começa a pandemia. Que foi no iníciozinho de 2020, né? Isso, eu cheguei com 15 dias, começou o lockdown lá em Natal. Então, assim, resolvi ir, né? Porque era o sonho da minha vida. Falei pra ele, olha... na época, não vou citar o nome dele, mas fulaninho de tal, beijo pra você também. Que a gente não sabe quem é, porque você não citou, não, mas tudo bem, vai. Eu vou porque é o meu sonho, né? E aí, arrumei minhas malas, chorei um pouquinho. E aí, era eu dando tchau pro meu pai, eu vendo a lágrima do meu pai. Só vi meu pai chorando 2 vezes na vida. Quando meu avô faleceu e quando eu saí de casa. Foi mesmo? Foi. Olha, filha querida. É a filha querida. Inclusive, depois minha madrinha de crisma, né, chegou pra mim e falou assim, ela me ligava sempre, inclusive perdi ela na Covid. Ela ligava pra mim sempre, dizia assim, falava que meu pai, fica até emocionado, ele disse que encontrou ele na igreja, aí ele falou assim, meu último passarinho voou, Cleomar. Foi. E aí, sobre isso, sabe? Sobre você se despojar de tudo pra viver o seu sonho, pra viver os seus ideais, né? Eu fico um pouco emocionada. Pode chorar, mulher, não tem problema não. Não, porque aqui eu todo mundo que senta aqui chora. Eu não sei se vou rir uma prova d'água. Mas aí fui viver esse sonho. Com 15 dias começou a pandemia, então eu tava longe da minha família. Tinha o suporte do meu irmão no Rio Grande do Norte. Muito disso foi porque ele morava lá, eu fiz lá. E também porque era em terapia intensiva neonatal. E eu queria fazer em neo. Muito da minha insistência em residência é porque eu queria fazer o que eu sabia. Em neo. Eu não queria passar pra qualquer uma. O Alan, ele falava, Dina, muda de residência. Eu não quero fazer neonatologia. E aí ele, pô, vem fazer aqui. Eu, tá bom. E aí fui fazer lá, né? E aí na época, como começou a pandemia, o governo também começou a dar um incentivo, né? Uma bolsa auxílio para quem trabalhava nos setores de risco, porque a gente ficou sendo linha de frente, né? E aí aumentou um pouco o valor da bolsa. Eita! Tava presa em casa, mas tinha din-din, rapaz. Foi. E isso é muito bom, né? Você poder... No meu caso, eu não era recém-formada, mas a gente tem os 2 perfis, como você falou, de profissionais que acabaram de se formar, quanto profissionais que querem ainda mais, ou que é um sonho na sua vida e que querem se
especializar, ou então é difícil fazer essa transição de uma determinada vertente ou especialidade para outra, justamente por conta do dinheiro, porque a gente sabe que a gente tem conta para pagar, né? Todo mundo sabe disso. Então, se desafiar nesse sentido, e a bolsa, ela é um ótimo incentivo. Imagine também um recém-formado, né? Ganhar 3 mil, e aumentou o valor da bolsa, porque depois esse valor do auxílio da época da pandemia, ele foi integrado ao valor da bolsa. A bolsa hoje é maior, é mais de 3 mil reais. Então, é muito bom, recomendo. Façam. Não, e aí a residência, né, gente? É uma residência multiprofissional. A minha multi. Né? Porque, assim, muita gente acha que residência é só para médico, né? Mas não, tem residência, né? Existem vários programas de residência, né? Adna, explica aí direitinho. É melhor tu explicar isso, porque... É porque como é que funciona? A gente tem... a residência médica, que já é muito bem estruturada há muito tempo, né? Inclusive, os médicos, para serem especialistas, eles precisam passar por essa residência. Algumas especialidades médicas, você precisa fazer 2 residências, como o caso da ANEL. Você precisa primeiro fazer pediatria e depois fazer neonatologia. Então, é bastante tempo. E aí, com o tempo, se sentiu a necessidade de também fazer as residências multiprofissionais. E também tem as uniprofissionais quando é só uma categoria, né? Aí, no caso das residências multi, você entra com várias categorias. Por exemplo, o hospital hoje que eu faço parte, a nossa turma de terapia intensiva neonatal, ela é composta por 4 categorias, que é a fisioterapia, a enfermagem e a terapia ocupacional. A quarta. Eu falei só 3, né? Gente, tem perdão. Psicologia? Não tem. É só 3, tá? Porque depende das bolsas que o Ministério fornece. Aí, no meu caso, foram bem mais categorias profissionais. E eram 2 vagas para cada categoria. Na minha residência, foi fisioterapia, enfermagem, psicologia. A gente tinha serviço social, tinha nutricionista, tinha farmacêutico. Né? Então, eram 6 categorias. Nutrição, eu falei também? Acho que não. Mas, enfim, gente, era bastante. Inclusive, meninas, adoro vocês. Beijo. E aí, a gente acaba vivendo esse contexto multidisciplinar muito mais forte. Porque a residência em específico, ela funciona assim. 80% prática e 20% teórico-prática e teoria. Então, a gente tem as aulas de eixo. No meu caso, a minha residência, ela se estruturava em 3 eixos e geralmente é assim também, só que com nomes diferentes. Mas lá onde eu fiz era o eixo 1, que era os eixos transversais, como saúde coletiva, saúde pública, estatística, metodologia, né? Então, são esses eixos que condiz com todas as categorias, todos os programas que precisam ser contemplados. Seria o eixo 1. O eixo 2, ele era como se fosse o eixo de campo. Então, para todo mundo que é da ANEL, para todo mundo que é da terapia intensiva adulto, para todo mundo que é da dermato, né? Inclusive, tem dermato também, residência, para vocês aí que não sabem, tá? E aí, todo mundo assiste a aulas que o núcleo precisaria assistir. Por exemplo, no caso da ANEL, método canguru. Todo mundo precisa saber do método canguru. Então, é uma aula que é dada para todas as categorias. E tinha o 3º eixo, que era o eixo de núcleo. Que hoje eu sou núcleo docente estruturante, onde eu faço parte. Que é esse mais pertinho ali da fisioterapia, no meu caso. Se tem uma enfermeira, essa enfermeira chega mais juntinho das enfermeiras. Que a gente vai dar coisas mais específicas. Mais direcionada. Né? Mais direcionada. Então, por exemplo, hoje eu dei aula de estimulação sensório-motora para as minhas R1s, né? Minhas residentes. E aí vai funcionando dessa forma. E além disso, gente, o fato de você estar ali dentro do ambiente, podendo beber daquilo, é surreal. Então, assim, eu digo que a residência foi, sem dúvida, uma experiência profissional fora da curva para mim. Foi um divisor de águas no sentido de autonomia e empoderamento profissional. Então, todo o papel que eu acredito que o fisioterapeuta, acredito não, né? Por respaldo do nosso conselho, que é regido, que é exigido como competência do fisioterapeuta, eu pude viver verdadeiramente dentro da residência.
né? Que a gente sabe que na neonatologia a gente ainda tá engatinhando um pouco, né? A gente tá engatinhando, mas vai dar certo. Ainda é um bebezinho, engatinhando. É um bebezinho. Eu acho que antes nós éramos prematuros. Agora eu acho que a gente já tá no follow-up se desenvolvendo. Tô esperando a gente chegar na primeira infância. Mas eu acho que tá... A gente já, assim, eu não sei pela tua prática, tua experiência, mas na minha, assim, vivência, pelo que eu percebo, eu acho que tá bem melhor. Né? Na época que eu comecei também, que foi ali em 2018, na época eu também tava na terapia intensiva, né? Hoje eu acho que eu já vejo uma outra abordagem dentro da terapia intensiva. Neonatal. Apesar de eu não trabalhar mais com isso, agora eu sou da PED, né? Se me colocar dentro de um TI neonatal, eu desenrolo. Mas eu não Com posso certeza. dizer que eu não, assim... Ai, meu Deus do céu, não. A minha paixão mesmo é na pediatria. Mas, assim... eu, por exemplo, dei um plantão recentemente. Eu achei super tranquilo. Eu achei que, assim... Em relação à interação de equipe, fisioterapia... A gente já tem, assim... A depender, claro, né? Da equipe, enfim. Mas eu já percebi que a gente tem um pouco mais de presença em relação a tudo. A definir protocolos, definir o que vai fazer com aquela criança. Isso. Definir coisas, assim, no geral, que realmente requer uma opinião compartilhada em relação a cada um, mas de forma junta, né? Total. Então, eu acho assim, na minha percepção já melhorou muito. E aí a gente vem a questão de falar só porque a fisioterapia, há um tempo atrás, né, ela era mal vista na ANEL, né? Eu acho que talvez seja essa a grande questão da evolução mais lenta da fisioterapia dentro dessa área, porque antigamente se fazia, né, há pouco tempo atrás, acho que, sei lá, uns 20 anos atrás, pouco tempo, né, ou mais, 30 anos, que é pouco tempo, se a gente for comparar a terapia intensiva adulta, enfim, outras áreas, eles colocavam as técnicas do adulto na ANEL. Então, se entendia muito no início, né, que era muito ruim pro bebê. E realmente, gente, é ruim. A gente tem técnicas específicas pro público neonatal. É uma outra vertente da nossa profissão. Assim, eu digo assim, é um mundo da neonatologia que em um semestre... Um módulo na faculdade, uma disciplina, você não consegue, né, Adna? Isso. Porque são coisas muito específicas. Então, antigamente, então quem não conhece, assim, um médico, por exemplo, que querendo ou não é o líder dentro da terapia intensiva, no hospital, eles não têm essa formação de entender que hoje a gente tem uma outra abordagem. Então, eu digo que você está ali é muito mais para conquistar o seu espaço, no sentido de conquistar o espaço que eu digo da fisioterapia, porque eu sempre falo assim, olha, quando você chega ali, você questiona, você fala, explica o que você faz, você não está ali apenas falando de você está falando de uma área, de uma profissão, de um engajamento que é o coletivo. Que aquela pessoa ali, a partir daquele entendimento ali, daquela vivência, quando ela entende, então isso que vocês fazem, né? Então, não vou contraindicar a fisioterapia, porque a fisioterapia vai fazer só uma inibição sensório-motora. Vamos agora falar aqui em alguns termos específicos. O paciente muito desorganizado, enfim, apresentando sinais, né? Vou dar agora um exemplo aqui. De resposta autonômica, como batimento aumentado, soluço. Uma criança que você claramente está estressada, aí você vai ali, você faz uma inibição sensório-motora. Você ajusta ali um posicionamento, você coloca um colchinho ali para poder ajustar aquela postura, para que a criança se organize. Isso é fisioterapia, gente. O posicionamento funcional. Hoje não é nem mais terapêutico, é funcional. Isso, e aí você chegar, até você explicar para aquele médico, para aquela enfermeira, para aquela técnica, que você tá fazendo fisioterapia apenas de estar posicionando a criança. Então, assim, é um mundo de possibilidades que a gente faz, que a gente olha, um olhar bem realmente especializado dentro da área, né? Que realmente requer um nível de formação mesmo ali alto, né? Então, tem que saber, para você estar ali, você realmente tem que saber, porque são muitas peculiaridades. Então, assim, eu acho que tá realmente crescendo, eu acho que tá cada dia mais presente, né? Essa reafirmação da competência da fisioterapia, essa autonomia profissional. E eu desejo que cresça muito mais, né? Não sei qual é a sua impressão em relação a isso. Então, primeiro eu queria anunciar o meu curso.
Mulher, já é a hora? Ah, já não, é a hora? Já? Depois eu falo sobre isso, então. Vai, mulher, fala. Gente, ela tem um curso. Na realidade, nós temos um curso! Eu vou falar primeiro sobre o curso. Já a gente vai falar sobre isso, tá? Mas a importância de buscar conhecimento acerca desse universo que é tão específico, né? Então, eu já sinto a diferença de quando eu saio daqui em 2020 para quando eu volto em 2022, né? Então, eu conheço pessoas maravilhosas, né? Nos ambientes de trabalho que eu acabo me inserindo e vejo o quanto a fisioterapia, como eu tenho pessoas capacitadas para isso. E hoje eu acredito que o problema dentro do ambiente da terapia intensiva neonatal seja os próprios fisioterapeutas. Eu acredito. Entendeu? Também. Isso aqui não é uma crítica pessoal. Não, mas realmente não é. É uma reflexão. Então, eu, na verdade, sou bem compreensiva sobre isso. Porque você trouxe isso na sua fala. A NEO, ela é muito nova. Então, quando ela inicia, os fisioterapeutas que são inseridos dentro desse ambiente, eles não têm a mínima ideia do que eles podem fazer ali. Então, eles tiveram que ir... Isso é contraindicado, porque se eu mexer, pode acontecer alguma coisa. E vai ser culpa minha. E na realidade, às vezes nem é. Né? Nem foi culpa sua, enfim. Exatamente. E vai ser culpa minha, né? Então, a gente ainda vê muito isso. Que, infelizmente, ambiente hospitalar já tem um pouco disso, da cultura da culpa, que a gente tem trabalhado a nível de gestão, se qualificado em relação a isso, o próprio incentivo à notificação, né? Para a segurança do paciente, entender que aquilo ali não é uma penalidade, é uma forma de galgar novas formas para melhorar e ser seguro para o paciente e para você também, terapeuta, né? O profissional que tá ali assistenciando, né? Então, hoje eu ainda sinto que o problema é o fisioterapeuta, porque eu vejo que os outros profissionais veem um potencial da fisioterapia, exigem isso daqueles que têm uma certa debilidade, porque já estão há um certo tempo nesse meio e passaram nessa zona de conforto também, né? Nessa zona de conforto, claro que tem isso, a gente não pode negar. Mas também muito do que viveu já, né? De que, meu Deus, se acontecer alguma coisa, vai ser culpa minha, né? Então, não vou mexer no menino menor de 72 horas, porque não é pra mexer no menino menor de 72 horas. Mas e a assistência ventilatória? Olhar se esse paciente está fazendo o volume adequado. Paciente oscilando o volume, risco gravíssimo de ter hemorragia intraventricular. O fisioterapeuta, ele é responsável pela monitorização da ventilação, né? Então, hoje eu acho que nós melhoramos muito. Eu conheço profissionais excepcionais na área, que eu tento, todo dia eu peço, Senhor, que os meus olhos se voltem para essas pessoas, né? Não para aquelas que já estão um pouquinho cansadas. E tem em todo canto, né? Em toda a área, pessoal. Então, acho que o meu propósito de vida, ele foi se encaminhando para isso, né? E pra gente passar um pouco essa minha história, que é muito longa, eu volto concursada durante a residência, eu faço, né? Decido voltar antes, achando que o concurso ia chamar logo. Demorou um pouquinho, mas foi bom. Mas aconteceu, né? Deus honrou. Como Deus diz honrou. A minha irmã. Deus honrou. E hoje ela é concursada no hospital de referência aqui, né? Em Fortaleza. Para com isso! Ceará. É coordenadora, né? Isso. A Adna. Tá fazendo parte dessa coordenação. Tô coordenando, né? A equipe de NEO. Que dia é hoje, Natália? Dia 3? Hoje fazem 6 meses e 3 dias que eu tô coordenando a equipe. Tá resistindo. Tô resistindo. A gente sabe que é difícil, né? Não é fácil. Coordenar é muito difícil. Eu tento me capacitar também, né? Na área da gestão, da docência. Porque eu acredito que também a gente vai mudar esses cenários de dificuldade formando pessoas mais saudáveis, sabe? Eu acho. E ambientes mais saudáveis. Por isso que eu sou tão apegada à docência. Mas Deus me convidou à gestão. E eu acho que é uma forma de docência também. Um pouco mais difícil. Eu acho também. É um pouco mais difícil. Desafiador, porque é de falar, interagir, falar com as pessoas não é fácil, no sentido de trabalhar questões pontuais, tanto positivas como negativas. Acho que é mais difícil o negativo, né? Mas vai dar certo, vai dando certo. Sim, e aí, gente, então...
Agora a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente se encontrou, né? Pelo amor de Deus, vai acabar o episódio e a gente não fala. Ai, meu Deus, o cronômetro, moço! Cancela esse cronômetro! Então, vamos lá, gente. Assim, quando eu decidi, né? Eu sempre tive um desejo dentro do meu coração de fazer empresa de cursos, de trabalhar, de dar docência. E aí, quando eu pensei em fazer isso, né? Eu comecei a entender que eu teria que fazer uma empresa, né? Assim, não daria para poder ser no meu CPF, eu recebendo tudo, enfim. E aí, quando eu decidi criar essa empresa, né? A empresa foi muito voltada pro meu nome, Físio com Natália Barbosa, aí foi Físio com Cursos. Só que aí eu tentei, chamei algumas colegas para me ajudarem, né? Enfim, a gente acaba deixando aquele em segundo plano, porque você precisa trabalhar, você precisa, né? Fazer outras questões ali na sua vida profissional, e aí você tem que pagar a conta. Então, eu disse, não, vai deixando aí no stand-by a empresa que eu vou me dedicar aqui à minha carreira profissional, a parte de mão na massa e deixo os cursos ali. Até que eu fiz um curso de técnicas respiratórias presencial aqui em Fortaleza. E aí, a gente bombou, né? E eu disse o pessoal tudo, meu Deus, Natália, faz mais coisa e tudo. E eu, pois agora é o momento. Quando foi esse ano que eu comecei a precisar fazer algumas coisas da contabilidade. Por coincidência, meu contador também é contador de empresa de cursos. Aí ele, minha filha, vamos fazer cadê a sua empresa? Não sei o quê. Quando ele me falou, meu olho, agora. É hoje. É hoje, vai. Reorganizei a empresa e tudo. E aí, acabei... E convidei a Adna, né, pra fazer um curso. E a gente ela já entendeu. Mulher, tu não quer... Como é que é? Tu não quer algum... Tu não quer uma ajudinha, não? Eu falei pra vocês, eu sou o meu marketing. Tu não quer uma parceira, não? Eu disse, na hora. É o que eu mais desejo, é o desejo do meu coração, bora. E aí, a gente se juntou, fizemos a nossa primeira reunião, que durou, acho que quase 4 horas. Foi bastante tempo. A gente tava de pijama, né? A gente ficou, assim, tipo, horas conversando. E aí, a gente decidiu um novo nome, né? Porque a gente queria realmente pensar em uma proposta nova dentro da fisioterapia, né? A gente quer realmente dar acessibilidade para que você se capacite, para que você tenha uma formação boa, não só da nossa área, que é neonatal e pediátrica, mas de outras áreas. Os nossos primeiros cursos estão sendo na área neonatal e pediátrica, porque é o que a gente tem domínio, que a gente gosta, né, Adna? Mas, em breve, nós lançaremos outros cursos, tá? Em outras áreas também, porque a gente quer realmente dar mais acessibilidade para vocês. E assim, não é só uma empresa de cursos, né? A nossa grande missão é realmente te capacitar, não só para que você tenha a habilidade técnica ali de entender, mas você realmente seja um profissional completo. A gente vai ter curso de como você vai fazer uma entrevista e como você deve montar o seu currículo. Cursos que muitas vezes não são ofertados de formas assim, tão disponível na nossa área, né? Que às vezes a gente sai da faculdade sem realmente saber um direcionamento. Então, a gente tem algumas ideias, né? Em alguns projetos que estão ali saindo do papel, outros estão ainda no papel, mas que sim, vai ser incrível. E aí, Adna, fala um pouquinho sobre aí o lançamento, a história da do meu curso, né? Que é nosso. Tu vai falar já do curso? Era do curso, não, Nath? Não, da Fisiolume. Sim, vamos lá, então. Fala um pouquinho da Fisiolume. Como surgiu, né? Acho que a gente falou um pouco em live, mas acho que é importante a gente deixar aqui registrado que era a Físio Concursos, por isso que também antes tu tinha uma associação, né, com as meninas da faculdade, isso. Inclusive a Jazz, né? Então, pra vocês verem como esse mundinho é pequeno. E aí, quando me surge realmente o convite da Nath pra dar aula, inicialmente eu falo, rapaz, eu acho que esse é o meu momento. Que eu queria muito dar curso também esse ano, só que eu não tinha, eu acredito que o preparo para isso, como ia começar, com que ia começar. E Natália já tinha uma história pregressa. Aí eu falei, é hoje também. Foi hoje. E aí a gente teve essa reunião, aí nessa reunião a gente mudou o nome. Isso, agora a gente é sociedade, tá, gente? Agora é Natália sociedade. E Adna. Isso, exatamente, dupla sertaneja, né? De um sertanejo universitário. E aí, nessa reunião a gente falou, muda ou não muda o nome? Né? E aí, gente,
é incrível como dá match, né, amiga? Dá match. Essas ideias. Então, às vezes a Natália fala, eu pensei isso, aquilo. Eu, amiga, eu pensei isso também. Foi do mesmo jeito, foi incrível. Até quando a gente vai atrás de umas ideias, a gente gosta da mesma ideia. Então, assim, tem sido muito fácil até conduzir as decisões, né? Isso. E aí, o nome também foi isso. A gente pensou em várias possibilidades, até que surgiu a ideia do Físio Lume. Né? Isso. Que o lume vem dessa ideia de clareza, de realmente oferecer, na verdade, um conhecimento de qualidade, de alto nível, que possa gerar em vocês realmente, você aí... Segue a gente também na Físio Lume. Essa sensação de que você tá indo pelo caminho certo. Né? Então, por isso que a gente fala que é um propósito. Eu acho que justamente por esse encontro de prezar, né, amiga? Pela educação, pela docência, pelo ensino de forma... qualificada, para que se também incentive o profissional a buscar, né? Saber que é uma atualização constante. Então, o Lume veio dessa ideia de luz, de né? luz, né? É uma luz na sua vida, né? Uma luz. Pega essa. Uma luz na sua vida. Nós somos a luz da sua vida. Isso é Jesus, a gente só dá umas ideias. Então, dessa história do ideias. E aí, o Físio, a gente pensou, por que não 2i, né? De duas pessoas. E as cores também todas foram pensadas para remeter aos nossos arquétipos. E aí, a gente viu que tinha em comum e a Físio Lume foi ganhando rosto, foi ganhando voz, foi ganhando... A paleta de cores, foi ganhando tudo. E aí, agora a gente vai divulgar o curso. É o curso, pelo amor de Deus. Gente, a gente tem alguns cursos na Físio Lume, né? Eu já tinha um curso de técnicas respiratórias na pediatria. Quem já me segue já deve ter visto eu falando alguma coisa sobre isso. Tem no link do meu perfil, lá na bio, tem tudo. Então, a gente já tinha esse curso de técnicas. O curso de técnicas agora é da Físio Lume também. Eu já tinha uma ficha de avaliação respiratória, né? Que você compra ali, tudo baratinho. Lá vai me derrubando o microfone. E aí... Tem como adicionar 10 minutinhos aí? Tem, dá certo. Certo? E aí, então agora a gente tem um novo curso, que é o curso da professora Adna, né? Que é um curso de técnicas respiratórias na neonatologia para fisioterapeutas. Isso. Aí a gente elaborou o curso pensando num modelo um pouco diferente, né? A gente tá testando os modelos, né, amiga? Vai ver, a gente tá se encontrando no nosso caminho aí. E esse foi o primeiro teste da gente pensando num módulo mais teórico, onde eu trago ali um pouco de evidência científica, um pouco não, bastante. Trago evidência científica, cito o que é que a gente faz mais. Eu saio até um pouco da neonatologia e vou ali pro lactente, né? Pra quem trabalha em emergência pediátrica, mas falando sempre assim na beirada de cá, né, da pediatria, que é a do lactente, o bebezinho ali de 2, 3, 4, 5 meses, né? E também falo especificamente do que a gente faz na neonatologia. E nesse módulo teórico, se baseando realmente no que tem na literatura, e aí a gente vai para o modo prático. Né, amiga? Isso. Que a gente tem cada videozinho de cada técnica. Gente, tá lindo. O curso tá maravilhoso. Ela simula a técnica. Então, a drenagem autógena assistida, ela vai lá e ela executa a técnica na boneca. Então, você vai fazendo em casa. E são 2 câmeras. É tão chique que são 2 câmeras. É uma câmera de cima, mostrando a posição das mãos. E uma câmera de frente, para vocês conseguirem visualizarem realmente toda a abordagem da técnica, né? Isso. E aí, eu tomei cuidado com isso, porque eu queria... Imagina só, eu tô aqui aprendendo o que é que eu preciso, né? Eu preciso visualizar e replicar o que eu faço, né? A gente fez até a brincadeira... Eu fiz até a brincadeira da enquete pra saber o nome da boneca. É, verdade. E aí, eu fiz dessa forma, no caso, eu e Natália. E cada vídeo é uma técnica diferente. E como bônus, nós estamos disponibilizando a ficha de avaliação neonatal, que inicialmente a gente ia fazer só respiratória. Só que o que é que a gente pensou? É melhor que a avaliação seja
uma ficha completa com parte neuromotora e comportamental e também respiratória. E aí o profissional, ele adapte o que ele precisa e o que ele mais usa. E aí é uma ficha que dá para usar no ambiente de terapia intensiva neonatal e também a domicílio, levando em consideração as particularidades. Adina, eu tô atendendo um paciente que é puramente respiratório nesse momento, ele não tem benefício da questão sensório-motora, mas você pode avaliar algumas coisas. Você não vai avaliar tudo, mas alguns aspectos você pode avaliar, sim. Então, a ficha tem um espaço para tudo isso. Aí você ganha como bônus. Então, assim, diferente do meu, né, que eu tenho 2 produtos diferentes. O curso da professora Adina, o curso de técnicas respiratórias na neonatologia, e a ficha é bônus. Então, assim, é como se fosse 2 em 1, né, Adina? É 2 em 1, não. É 3 em 1. Porque o segundo bônus você vai ver agora conosco, tá certo? Eu acho que eu devia vender mais, amiga. E aí, além disso, para quem tá se matriculando na primeira turma, vocês vão ter o direito de ter uma consultoria comigo e com a Nath, né? Uma aula ao vivo, para tirar dúvidas. E aí vai poder até tirar uma casquinha da Nath aí da pediatria, né? Tirar umas dúvidas assim um pouco maiores da PED. Vai ser eu e a Nath. Nós vamos marcar a data, né? Esperando aí as finalizações das inscrições da primeira turma. E aí nós vamos marcar. E além disso, você pode estar participando da nossa comunidade também, né? Do WhatsApp. Para quem for nosso aluno, né? Vai estar entrando aí. E aí tudo vai sair lá, né? Todos os links, os cupons de descontos, eventos gratuitos. Exato. A grande ideia é a Fisilume fazer realmente um movimento na fisioterapia, né? Te dar clareza em relação a muitas questões, muitas áreas, para que você tenha um direcionamento certo, coisa que muitas vezes a gente não consegue encontrar. E, gente, calma, tá? Que são preços realmente acessíveis, não é nada aqueles cursos caríssimos, não. Que a gente realmente quer dar essa oportunidade para vocês. Né, Adina? Exatamente. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso, amiga. É isso não, é tudo isso. E tipo, foi maravilhoso. Eu já vou encerrando aqui o nosso episódio. Estou muito feliz mesmo, muito grata de você estar aqui, né? De poder compartilhar tanto esse momento como a experiência da Fisilume, que tá sendo realmente muito legal, muito bacana, as nossas ideias e tudo mais. Tem muita coisa pra sair, viu, gente, aí no nosso perfil. Nos aguardem. Nos sigam, tá? Aqui agora a gente vai colocar os QR Codes, tanto da Fisilume como da professora Adina Tevna, para vocês seguirem no Instagram. Lá vão ter todas as orientações em relação à comunidade e tudo mais, né, Adina? Isso. Inclusive, quem já adquiriu o curso, vai lá na aba de Seja Bem-vindo, que já tem o link da comunidade, tá? Isso, porque aí você entra nessa comunidade e lá a gente vai lançar, né, todo o direcionamento e tudo mais, mas também vai chegar no seu e-mail. Fica tranquilo que o dia da consultoria de grupo vai chegar no e-mail, tá? E é isso. Então, muito obrigada pela sua presença e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Aqui também tá o meu QR Code com o meu perfil, tá? E o canal do YouTube e o Spotify. E vocês estão preparados para as próximas temporadas? Vai ter muita coisa aí. E tudo de bom, gente. Tchau.